E salve, salve meus queridos! Vamos nós com o quarto capítulo de Liga da Justiça versus Godzilla versus Kong. Se você ainda não viu os capítulos anteriores, o link da playlist estará na descrição. Inscreva-se no canal para não perder o restante da história. Muito obrigado e vamos nessa! Tudo começa com Batman se lamentando pelo que aconteceu com o Superman. Enquanto isso, vemos o caos causado pela cidade de Metrópolis na luta contra o Godzilla. E até o Lanterna Verde Hal Jordan socorrendo o Esmaga-Átomo, que foi derrotado pelo Rei dos Monstros. O Shazam persegue o Godzilla após ele sair de Metrópolis. E com o Superman, que já foi declarado como morto, o Batman diz que eles precisam dele. Na Fortaleza da Solidão, Clark se encontra em uma máquina que utiliza sistema solar para regeneração, mas o Flash diz que não houve nenhum sinal de regeneração celular no corpo do Superman. A Mulher Gavião diz que eles nem ao menos podem encontrar pulso. A Diana diz que eles nem sabem se ele ainda tem pulso. O Batman está muito abalado e ele não aceita o que aconteceu com Clark. A Diana tenta confortá-lo dizendo que foi tudo muito rápido e que eles não puderam estar lá para ajudá-lo. O Batman está inconformado e ele não aceita as duras palavras dos seus amigos. Ele diz que o coração do Superman é maior do que o de todos. O Batman realmente acredita que o Superman ainda pode voltar. Diana diz que o Batman precisa de tempo para processar o que está acontecendo, mas o Flash diz que todos eles precisam. No local onde a Legião do Mal realizou o roubo na Fortaleza da Solidão, Batman diz que a Pedra dos Sonhos está faltando. Então, ele rapidamente assimila que foi assim que os monstros chegaram até o mundo deles. A partir desse momento, eles começam a ter conhecimento do que causou tudo isso relacionado aos monstros. Batman diz que a Legião do Mal invadiu a fortaleza para roubar o trenó de Orion e a Caixa-Mãe. E então, o Homem-Brinquedo roubou a Pedra dos Sonhos. E durante a luta da Legião contra a Liga, o duto foi ativado e a Legião foi enviada para o mundo do qual os monstros fazem parte. E de lá, o Homem-Brinquedo, em posse da Pedra dos Sonhos, trouxe os monstros para o mundo dos heróis. O Batman diz que se eles encontrarem o Homem-Brinquedo, eles encontram a Pedra dos Sonhos e mandam os monstros de volta de onde vieram. O Barry então se prepara para sair na procura do Homem-Brinquedo, e o Cyborg diz que ele pode ajudar com isso. Atualmente, o Cyborg está no local onde o olho que o Lex Luthor achou estava transmitindo o sinal para os monstros, mas o artefato não está mais ali, e nós sabemos que o Lex Luthor o levou, e agora não há mais nenhum vestígio do sinal e nem os monstros estão ali. O Cyborg diz que o monstro de Central City está totalmente submerso no Atlântico e fora de alcance, e o de Themyscira está indo rumo à América do Norte, mas o Godzilla, que estava em Metrópolis, está seguindo o caminho da Liga da Justiça, ou seja, a Fortaleza da Solidão. A Liga rapidamente cogita que se o Godzilla está indo atrás do Superman na Fortaleza, isso pode significar que o Superman ainda pode estar vivo. O Batman então diz que eles devem tirar o Clark dali e levá-lo para um lugar onde os monstros não podem chegar. O Flash diz que a Supergirl poderia confirmar se o Superman ainda está vivo, mas a Mulher Maravilha diz que se ela não está ali agora, ela deve ter uma boa razão. Na Ilha da Caveira, Supergirl se encontra frente a frente com o Kong. Eles ficaram se encarando por um bom tempo. E o Arqueiro Verde pergunta para a Kara por quanto tempo eles vão ficar se encarando. Ela diz que ficará ali o tempo que for necessário. O Oliver diz que é perca de tempo, pois nenhum deles irá ceder à intimidação do outro. Kara diz que o Kong é territorial, mas é diferente do Godzilla que estava em Metrópolis. E então, ela parte em direção à Fortaleza da Solidão e diz para o Arqueiro ficar longe do Kong por segurança. Ao olhar para o Oliver, Kong se agita e o Arqueiro percebe que a Liga dos Assassinos havia acabado de chegar.
Na verdade, eles já poderiam estar ali escondidos, só esperando a partida da Supergirl, e o Oliver sabe disso. Depois de se mover, o Oliver se vê cercado de soldados da Liga. Sua única opção é lutar. Por mais que o Arqueiro Verde seja muito habilidoso em artes marciais e com o seu arco, os homens da Liga dos Assassinos são muitos e o Oliver acaba ficando encurralado e é quase capturado. Mas o Kong chega para atacar a Liga dos Assassinos, porque possivelmente o Kong os considera invasores em seu território. Com o impacto da chegada do gorila gigante, a terra se abala e o Oliver acaba perdendo o equilíbrio e quase caindo de um penhasco. E ele se segura em uma raiz enquanto os soldados da Liga são massacrados pelo Kong. O Oliver acaba avistando um navio da Liga bem embaixo dele, e ele vê uma oportunidade de escapar dali e descobrir o que a Liga dos Assassinos estão fazendo na Ilha da Caveira. Já na Torre da Liga, onde eles levaram o Superman para ficar fora do caminho do Godzilla, a Mulher Maravilha e a Mulher Gavião olham as imagens da luta do Superman contra o Godzilla. Elas ainda não conseguem acreditar e se perguntam como e do que a baforada do Godzilla é feita para causar tanto dano ao Superman, a ponto de destruir as suas células. Diana diz que o corpo do Clark está com vestígios da radiação do Godzilla. Nesse momento, o Hal Jordan leva a Lois até a Torre da Liga para que ela veja o Clark. Lois comenta com o Clark que disseram que as células dele não estão se regenerando com a matriz solar. Mas ela diz que isso não vai funcionar para ela, não depois de ter encontrado o anel de noivado que o Clark iria dar a ela. Lois diz que aceita o pedido de casamento do Clark e que quer muito usar o anel, mas primeiro ele deve colocar e para isso ele precisa acordar. Enquanto todos observam, o alarme da torre dispara. Hal diz para Lois se ela deseja voltar para a Terra, pois eles precisam ir ajudar o Aquaman que pediu o apoio da Liga em Atlântida. Mas Lois resolve ficar ali ao lado do Superman. E então, a Mulher Maravilha, o Lanterna Verde e a Mulher Gavião vão em direção a Atlantis para dar apoio ao Aquaman e seu povo. Enquanto isso, Lois vai até o centro de controle e assiste todas as imagens dos ocorridos até então. Ela vê as imagens da Fortaleza da Solidão, onde a Legião do Mal estava roubando o trenó de Orion e a Caixa-Mãe. Ela observa a pedra na mão do Homem-Brinquedo e faz uma ligação. Ela diz para que digam a ela sobre cada movimento que o Lex Luthor fez nas últimas 24 horas. E o objetivo é achar uma pedra vermelha. No covil da Legião do Mal, vários vilões se encontram impacientes para saber qual o seu próximo passo. Alguns só estão ali para se livrar de seus heróis e da Liga da Justiça. Por um breve momento, há uma discussão sobre de quem é a liderança do grupo, mas o Arraia Negra diz que eles devem esperar a chegada do Exterminador e da Cheetah. O Arraia explica que eles ainda não têm um plano concreto para pôr em ação, e a Giganta questiona dizendo que eles estão esperando as ordens do Lex Luthor. Enquanto isso, vamos ao local onde se encontra o Exterminador e a Cheetah. Eles estão no local onde provavelmente o Godzilla apareceu pela primeira vez. Com isso, eles pretendem achar alguma pista do Homem-Brinquedo. E após olharem as câmeras de segurança onde mostra a primeira aparição do Godzilla em Metrópolis, eles conseguem ver o Homem-Brinquedo nas imagens. Enquanto isso, finalmente vamos para o paradeiro do Lex Luthor. Ele se encontra em seu laboratório, trabalhando no objeto da outra Terra que ele encontrou. Lex está com muita pressa para realizar os testes. Tudo indica que a esse ponto, o Lex já criou uma versão mecha de um monstro titã. E é provável que ele tenha recriado o Mecha Godzilla. Provavelmente o Lex vai recriar o Titã Mecha, pois ele comenta que os dados da tecnologia do outro mundo dizem que lá eles conseguiram recriar com sucesso uma versão de um Mecha Titã.
E então é bem provável que esse objeto que o Lex achou e que estava mandando sinais para outros monstros se trata de um olho de um mecha que provavelmente já foi destruído no mundo dos monstros e que agora será refeito. E ao que tudo indica, Lex pretende enfrentar os monstros e quem sabe achar uma forma de controlá-los para destruir a Liga da Justiça, já que o Godzilla derrotou o Superman. Enquanto isso, em Atlântida, a Liga se encontra com o Aquaman e o seu exército. O Lanterna Verde comenta que esse monstro é bem maior que os outros. A primeira coisa que o Arthur pede é que eles protejam o domo de Atlântida para que não seja quebrado. Ele comenta que já tentou se comunicar com a criatura, mas que ela só responde com raiva. Então Flash diz que provavelmente esse monstro marinho o Aquaman não pode controlar. O Aquaman diz que Atlantis não fez nada para irritar essa criatura e que suas intenções não são claras do porquê ele está ali. Diana acha que alguém está atraindo a criatura para a Atlântida. Eles logo mencionam que poderiam ser o Lex Luthor ou o Homem-Brinquedo. A Liga da Justiça não pode fazer muito estando ali debaixo d'água. De repente, a criatura começa a soltar uma grande quantidade de fumaça roxa. Eles acham que é uma espécie de defesa, mas logo em seguida o monstro começa a soltar raios dos olhos que se misturam com a fumaça como uma tempestade. Nem o escudo do Anel do Hal Jordan é capaz de segurar o impacto dos raios por muito tempo. Neste momento, o Cyborg entra em contato e confirma que realmente é um sinal atraindo a criatura, e eles precisam achar o quanto antes. Mas neste momento, o Cyborg comenta que achar a localização do sinal não é o maior problema deles, pois o Godzilla está se dirigindo para a Atlântida. Os dois titãs começam a brigar e o Lanterna Verde acha que eles devem deixar que os dois lutem até o fim. O Aquaman está preocupado com a Atlântida e diz que novamente eles devem proteger o domo. O Flash se encarrega de ir à procura da localização do sinal, e enquanto isso, ele diz para que os outros cuidem de proteger o domo. Em meio à luta, eles acabam acertando o domo que é danificado. Agora, com dois grandes monstros brigando, eles não têm a menor chance de afastá-los da cúpula. O Lanterna Verde e a Mulher Maravilha são quase atingidos pela baforada atômica do Godzilla e são salvos pelo Flash. Mas os três acabam sendo atingidos pela cauda do outro monstro marinho. Mera diz para o Arthur que a Liga da Justiça não pode fazer muita coisa ali, pois eles estão fora do seu elemento. Ela diz para que eles recorram ao seu último plano de proteção ao reino de Atlântida. Murk tenta convencer eles a não fazerem isso, mas o Aquaman vê que não tem outra escolha. Ele mergulha mais fundo em um local com grandes correntes que faz ele parecer minúsculo. E então aparece outro monstro gigantesco, que aparenta ser ainda maior do que o Godzilla e o outro monstro marinho. Mera diz para os outros que o Arthur liberou a última linha de defesa do reino de Atlântida, o poderoso Kraken. E agora, qual será o resultado dessa luta entre esses três titãs poderosos no fundo do oceano? E de volta para a Ilha da Caveira, vemos o Kong depois de dar cabo dos soldados da Liga dos Assassinos. Depois de entrar no navio da Liga, o Arqueiro Verde se esconde de uns homens que ainda estão no barco, mas ele acaba tendo uma grande surpresa que o deixa com uma grande dúvida. Por que será que a Liga dos Assassinos está com um crânio de um monstro dentro de um navio? Qual será o plano deles? É isso que veremos nos próximos capítulos. Então se inscreva no canal e deixe o seu like para não perder os próximos episódios dessa história. Muito obrigado e até a próxima.